Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Plínio, vamos dar continuidade aí à nossa videoaula. Nosso assunto aqui é continuando o que a gente viu lá na videoaula, né? Isso, a gente falou sobre o Simple Present na forma interrogativa e eu vou revisar aqui com vocês a forma afirmativa, negativa e interrogativa com vocês, certo? Então vamos lá, ó. O Simple Present na terceira pessoa do singular. Preste bem atenção para as regras que nós vamos falar aí, né? A primeira regra diz aí que na terceira pessoa do singular, quando eu falo terceira pessoa do singular, eu estou me referindo ao pronome he, she, it, não é isso? Ele sempre termina em S, certo? Ele dá um exemplo aí. He wants, ele acrescentou o S, e lembrando que esse S não tem nada a ver com plural, é uma regra da flexão do verbo na terceira pessoa do singular na forma afirmativa. She needs, acrescentou outro S, da regra. He gives, she thinks. Lembrando que isso só acontece na forma afirmativa na terceira pessoa do singular. Na forma negativa e interrogativa, o verbo fica normal em todas as pessoas, ele não flexiona, certo? Para me fazer a forma negativa e interrogativa, ele vai usar o auxiliar do e does, certo? Então percebe bem aí que nesse exemplo que ele dá, he wants, ele quer, está na forma afirmativa, certo? O verbo flexiona na terceira pessoa. O outro exemplo fica, does he want? Ele tem uma entonação e perceba que ele usou o verbo, o auxiliar do does, que vem antes do pronome he. Então, ele quer. Então, perceba que tem uma interrogação, tem esse auxiliar, que vem na terceira pessoa do singular. E na forma negativa, perceba que ele colocou o does depois do pronome antes do not. He does not want. Ele não quer. Então, aí o exemplo é na forma afirmativa, com a flexão. Na interrogativa e na negativa não existe flexão em nenhum verbo, certo? O verbo não flexiona, porque, como eu falei para vocês, ele só vai flexionar na terceira pessoa do singular na forma afirmativa. Na negativa e na interrogativa não acontece, certo? Continuando mais uma regra aí, os verbos que terminam em Y, né? Na terceira pessoa do singular, precedido de consoante, eu tiro esse Y e acrescento IES. Então vai ficar o verbo to fly, tiro o Y e acrescenta fly, vai ficar IES, flies. Perceba que o verbo terminou em Y e antes foi uma consoante, por isso que eu troco o Y para o IES. O verbo cry, terminou em Y, precedido de consoante, tiro o Y e acrescento IES, cries. A exceção está bem aí, né? Se o verbo, né, vier antes dele, terminar em Y, se vier antes uma vogal, eu vou só acrescentar o S. Ele deu o exemplo aí do verbo play, terminou isso, mas precedido de vogal, só acrescento o S. Pray, terminou isso, mas precedido de vogal, acrescento só o S. E ele diz também que eu adiciono S aos verbos que terminam em S, S, X, SH e CH. Aí o exemplo aí, he passes, terminou em SS, acrescentei a S. She cats, terminou em CH, acrescenta S, porque a regra assim determina. He fixes, terminou em X, acrescenta S. It pushes, terminou em SH, acrescenta S. Exemplos para nós fixarmos mais ainda essas regras. Terceira pessoa do singular com S ou ES. Na frase aí, he goes to school every morning. Perceba que esse verbo ele termina em O, então terceira pessoa acrescento ES, assim a regra manda e exige. She understands English. Ela entende inglês, então acrescentei o S, regra geral. It mixes, terminou em X, acrescentei S. It mixes the sand and the water. Ela mistura areia e água, né? He tries very hard. Ela tentou muito, não é isso? Tenta muito. Então, esse verbo termina em Y, precede de consoante, tira o Y e acrescenta S. She play piano. Ela ama ou gosta de tocar piano. Terminou em Y, precede de vogal, acrescenta seu S. Não esqueça da regra. E aqui o Simple Present, vou dar o exemplo do verbo to think, que é o verbo pensar, na forma afirmativa, interrogativa e negativa. Perceba como acontece, bem simples. Primeiro, na forma afirmativa, I think, you think, she, it thinks. Perceba que já flexionou, porque a regra diz que na terceira pessoa ele vai acrescentar S. We think, you think, they think. Perceba que só vai acontecer essa flexão na terceira pessoa do singular na forma afirmativa. Na forma interrogativa e negativa isso não vai acontecer. O que vai acontecer, perceba agora, que na forma interrogativa eu vou usar dois auxiliares, o do e o does. Perceba que o do eu uso do I think, primeira pessoa do singular. Do you think,
segunda pessoa do singular. Agora, na terceira pessoa do singular, ele já mudou. Em vez de eu usar o do, eu vou usar o does, o auxiliar does. Does she, does he, does it think? Ele ou ela pensam, né? Pensa. E para a primeira pessoa do plural, do we think? Nós pensamos. Do you think? Vocês pensam. Do they think? Eles pensam. Então não houve flexão no verbo, porque eu falei para vocês que só acontece essa flexão na forma afirmativa. E na negativa eu vou usar don't e doesn't. Perceba que na primeira tem I do not think, eu não penso. Na segunda pessoa do singular, you don't think, ele já fez a forma contracta. O do mais o not faz ser don't, you don't think. E na terceira pessoa do singular ele muda, em vez de ele usar o don't, ele vai usar o doesn't. He, she, it doesn't think. Ele e ela não pensam. Primeira pessoa do plural, we don't think. Segunda pessoa do plural, you don't think. Terceira pessoa do plural, they don't think. Certo? Então só acontece a flexão na forma afirmativa da terceira pessoa do singular. Para que eu uso o Simple Present? Para expressar atos, verdades em geral, ações repetidas, né? Ou para situações que não mudam, né? Para emoções e desejos. No exemplo, I smoke é um hábito, não é isso? Eu fumo. I work in London. Eu trabalho em Londres, é uma situação que não muda, não é isso? E London is a large city. Londres é uma cidade muito grande, é uma verdade em geral, né? Também você usa o Simple Present para dar instruções ou direções. No exemplo aí, you walk for 200 meters, then you turn left. Você anda 200 metros, então você vira à esquerda. Também serve para expressar arranjos fixos, presente ou futuro, né? Your exam starts at 9. Seu exame começa às 9 horas. Para dar também instruções ou direções, já falei, né? Outros exemplos aqui, para hábitos. He drinks tea at breakfast. Ele bebe chá pela manhã. Então perceba que o verbo to drink é o verbo beber, ele flexionou porque essa frase está na forma afirmativa. Então a flexão dele é só acrescentar o S. Segundo exemplo, she only eats fish. Ela come somente peixe. Então flexionou o verbo to eat, que é o verbo comer, com o S na terceira pessoa. Perceba que they watch television regularly. Eles assistem televisão regularmente. Não flexionou o verbo porque ele só flexiona na terceira pessoa do singular. They é a terceira pessoa do plural. Então o verbo fica normal, não flexiona. Para ações repetidas ou eventos, ele dá um exemplo aí. We catch the bus every morning. Nós pegamos o ônibus toda manhã. Então aí esse verbo não flexionou porque o pronome aí está na primeira pessoa do plural. Já no segundo exemplo, it rains every afternoon in the hot season. Chove toda tarde na estação quente. Ou seja, o verbo rains flexionou porque estamos falando em terceira pessoa do singular. E they drive to Monaco every summer. Eles dirigem para Monaco todo verão. O verbo drive também não flexionou porque ainda está na terceira pessoa do plural. E para verdades em gerais, né? Water freezes at 0 degrees. A água congela a 0 graus Celsius. Outro exemplo, the earth revolves around the sun. A terra gira em torno do sol. Flexionou com o SI, não é isso? E her mother is Peruvian. A mãe dela é peruana. Certo? Então, pessoal,